olhando para o CrossFit, ele deu margem para as pessoas competir, pessoas que talvez nunca competiram na vida, nunca participaram de um esporte, a se competir. Talvez isso encanta muito a galera chegar, participar de competições, ganhar uma medalha, competições menores, que são competições pulverizadas por aí, né? Às vezes nem tão do grande porte, e a galera se sente inserida nesse meio, treina um pouquinho melhor, mas você vai ver, não é uma coisa sistematizada. Vamos pro nosso 8º episódio? 8º episódio. E hoje a gente trouxe um cara aqui que é um ícone dentro do CrossFit. O cara é um monstro. Isso pra mim, de fato, pra mim sempre foi. Foi minha primeira inspiração, foi o primeiro cara que realmente eu me olhei assim e falei, pô, vou me modelar nesse cara porque realmente ele entende muito e além de entender muito, é muito humilde. A gente vai trazer aqui Armandão da CrossFit Ribeirão. Meu prazer, meu velho, seja bem-vindo aqui. E, porra, se apresenta aí pra galera que não te conhece aí. Obrigado pelo convite. Como você já me falou, Du me conhece de casa, tô conhecendo aqui vocês, mas Gabriel agora aqui presencialmente, né? E, bom, como o Du falou aí, eu tô na área já há um bom tempo, tô aqui no CrossFit desde 2011, na verdade. A régua tá ficando... O CrossFit estava aqui ainda começando no Brasil, tinha poucos CrossFit... Entrei meio de gaiato aí, vendo como que é, e a partir daí a gente foi crescendo junto com o CrossFit nesse meio do caminho. Graças a Deus construí grandes amizades, a gente com o mesmo ideal de fazer o nome do CrossFit crescer no âmbito nacional. Então, trocando muita informação, e isso foi crescendo. E graças a Deus, quem trabalhou comigo, como aqui mesmo antes, a gente estava trocando muita informação. Esse cara aqui é fantástico, né? Foi uma grata... Eu que agradeço. Uma grata surpresa, né? Saiu de uma profissão, entrou na educação física e esse cara aí vem aí também galgando bastante espaço na CrossFit. Então, acredito que um pouco disso a gente pôde passar, né, Du? Isso é verdade. E aí a gente vem crescendo aí como o CrossFit cresceu, né? E hoje a gente tá aí brigando por estar conquistando nosso espaço no cenário. Maravilha. Pra quem não conhece, é o Armandão, dono e proprietário da CrossFit Ribeirão. Tem aí 11 anos aí já, desde 2011 são 11 ou 12 anos de CrossFit? 12 para 13 anos. 12 anos para 13, então assim, é muita coisa. E hoje ele tá vindo aqui para poder compartilhar com a gente um pouco do conhecimento. Para mim é uma honra hoje sempre. Pega o bloquinho de papel e anota, viu? Hoje vai ser massa. E, Armandão, já que a gente já fez uma breve apresentação, eu queria saber de você quais eram os esportes, faz um review para mim de quais esportes você praticou para poder chegar hoje aqui. Eu sei que você tem assim um know-how grande. Desde moleque? Desde moleque, para trazer você até aqui. Por onde você passou? Fala pra gente. Bom, como sempre, né? A gente quando pequeno começa no judô, essas coisas aí que... Luta, né? Pai põe, assim e tal. Isso foi caminhando a minha juventude, adolescência. Gostava muito de futebol. Futebol foi minha paixão por um bom tempo. Caramba, imagina jogar zagueiro, isso aqui desse tamanho. Jogava de centroavante. Pivôzão. Cheguei a até jogar na categoria de base do Londrina, lá no Paraná. Ô, louco. Aos 16 anos parei de jogar bola, só que muito mimado, né? Queria ficar muito lá em Bauru, sou de Bauru, da cidade de Bauru. Daí eu fui lá, passei um ano lá, dormindo em alojamento, embaixo da arquibancada. Fala, não, isso aqui não é pra mim, não, eu tenho conforto lá em casa. Não quero. Eu não queria tanto assim o futebol como eu imaginava que eu queria. Você era bom? Jogava bem, jogava legal. Dava pro gasto, assim. Caramba, daí eu não sabia. Larguei mão do futebol, daí ao voltar pra Bauru lá, daí eu comecei aos 15 para 16 anos, comecei a trabalhar meio período, estudar meio período, e tava muito na febre do jiu-jitsu. Jiu-jitsu com... Tô até gaguejando aqui. Jiu-jitsu, trava-língua. Pessoal com Gracie, o Royce Gracie despontando no UFC, lá no começo, lá. E aquela febre, né? E a gente lá... E aqui no interior, o jiu-jitsu não tinha. Daí começou até o jiu-jitsu, daí eu comecei a seguir, daí tive uma longevidade no jiu-jitsu bem legal, assim. Aproveitei um pouco do judô, né? Junto com o jiu-jitsu. Retomei o judô de novo para agregar o jiu-jitsu, daí fui até os meus 18, 20, o jiu-jitsu acompanhou até os 24 anos, mas daí sou faixa marrom, né, de Gil, e a partir daí eu entrei
na faculdade de Educação Física e conheci a musculação nesse meio tempo para ajudar o jiu-jitsu, aos 18 anos. E me encantei com o ambiente da academia em si. Aí na academia, estudando, fazendo minha faculdade e paralelo a esse estágio, eu comecei a treinar com uma galera do bodybuilder. Na minha época, tem até um bodybuilder muito famoso atualmente, que era da minha cidade. Ele não era tão famoso, mas já se destacava, chamado Norton Muroyama. Caramba. E me espelhava nos caras lá. Daí eles treinavam lá e eu, puta, que legal isso daqui, quero conhecer um pouco melhor. Daí eu comecei com o ambiente da academia. E lá um cara que me treinava, que eu falo que hoje foi meu mestre nessa parte de academia, que é o Alex Benzal, lá de Bauru também, muito amigo do Norton. Ele me pôs na cabeça participar da primeira competição de bodybuilder, aos 20 anos. E qual categoria que era? Porque tem era várias... júnior, vai até 23, era júnior, então era categoria júnior. Não, mas assim, tem pelos tamanhos, Júnior né? não tem peso, né? Júnior não tinha divisão de peso. Tem era Class uma categoria 1, Class 2, eu sou leigo nisso aí. Tinha essas Class 1, Class 2 pela NABA, né? Agora eu tô meio por fora, daí eu participei. Daí, o GNPC... era FBB nessa época, daí depois foi pra NABA. Quando eu retomei em 2008 o bodybuilder, foi pra NABA. Só que nesse meio tempo aí tô falando de 2000, 2001 até 2008, eu vivi o bodybuilder em si, né? A essência do bodybuilder. Então, só musculação, parei com o jiu-jitsu, virei praticamente vivendo o lifestyle do bodybuilder. O rato de academia, né? Daí em 2008 eu voltei para competir. Eu já estava aqui em Ribeirão Preto, vim quando inaugurou uma grande empresa aqui em 2005, já estava por aqui. E daí eu comecei a retomar o bodybuilder. Retomei o bodybuilder, mas nisso eu vivi tudo que eu pude aprender com bodybuilder, com grandes pessoas. E em 2008, quando eu retomei, tive contato com grandes atletas, Bad Boy, Sardinha, Edilson, o Júlio Balestrin me ajudou em 2010 bastante. É mesmo? Que legal. São as pessoas fantásticas. Eu fui atrás dessas pessoas para ganhar mais conhecimento, né? Para eu ter uma bagagem melhor e graças a Deus me ajudaram bastante. Pessoas muito boas. O Júlio mesmo, eu só tenho que agradecer ele porque um cara já era renomado na época e me ajudou de bom grado por um conselho de um amigo em comum. Não me cobrou nada, foi muito legal, foi uma experiência muito fantástica. O pai do Júlio competia, né? O pai do Júlio competia, eles moravam em Santo André, super simples, uma família super humilde. A gente ia para casa do Júlio lá, ia eu, mais 2 aqui de Ribeirão, e vai ter competição lá, a gente ficava uns 2 dias lá antes, o Júlio mandando a gente fazer escada, uma escadinha de cimento lá, comendo batata doce, muito legal. E foi uma experiência legal. E em 2011 foi minha melhor experiência no bodybuilder. Você também, paralelo a isso, também competiu powerlifting também, Isso. não lembro? Já fazia as duas coisas. Eu sempre gostei muito de treino pesado. Muito de treino pesado, levantamento de peso. E era muito... Põe pesado nisso. E era muito fã do exercício básico, do powerlifting e como do LPO. Só que o LPO... ele não era difundido, não né? era difundido, era muito fechado. Você queria ter, por exemplo, você teria que morar em São Paulo e você ser sócio do Pinheiros, por exemplo. Era muito difícil, era muito elitizado. Então, o CrossFit popularizou muito o LPO. E na minha época não tinha. Então, o que era mais acesso para mim era o powerlift. Isso estava inserido no meu treino. Eu vim eu me espelhava em atletas que treinavam muito pesado, né? A gente pode falar do Dorian Yates, outros atletas aí. E também os caras que me ensinou me espelhavam nisso. Então, aprendi a treinar muito pesado. Tem um favorecimento a treinos de força, assim, né? Então, acho que isso foi me chamando mais atenção. E fui por esse caminho. Então, em 2011, eu já fazia esses treinos pesados. 2011 foi minha última competição de bodybuilder. Foi onde eu ganhei o Campeonato Paulista. Não deu certo o brasileiro devido a uma lesão, mas foi o meu melhor shape. Fiquei super feliz. Só que eu falei, não, deu pra mim. Já vivi isso aqui, né? Pesava quanto essa época aí? Essa pesava 110. Caralho, de boa. véio, 110. 110 com 4% Seco. de gordura. Foi quando eu subi no palco. Assim, foi seco. Pesei mais, né? Em off. Mas no palco, 110 seco. Que legal. Foi bem legal. Foi um físico bem legal. Né? Até me impressionou. Assim. Consegui ganhar de pessoas assim que era meu ídolo. Na época era o Samuel Vieira. Hoje a galera acho que talvez não conhece muito bem ele. Era um cara gigante, patrocinado pelas grandes marcas. E no palco, esse dia, eu ganhei dele, a gente chama de overall. Você ganhou o overall. Eu ganhei o overall do Paulista de 2011. E era NABA. Era aí NABA. classificou para o brasileiro. Aí classificava pro brasileiro. Daí eu tive uma lesão na semana que antecede o brasileiro. Daí não deu certo, eu tive que não ir.
Que todo mundo que fala, até o Sardinha me encontra hoje, fala, puxa, aquele ano era pra você ter ido pro universo, o universo era na Europa na época. Do Naba, né? E muito provavelmente seria grande chance. Isso lá. era massa, porque uma vez eu fui pegar um avião com ele, aí a gente encontrou o Sardinha, né? E o Sardinha fala sempre dessa mesma história. Sempre, sempre. E o Sardinha também é um cara muito simpático também. E compete até hoje. Compete, Competiu ele mês vive o passado, bodybuilder, cara. assim, ele vive o... O bicho deve ter umas 100 competições, né? Na história Isso dele. é verdade. Tem até campeonato com o nome dele. Tem. Daí nesse momento eu, aqui em Ribeirão, conheci pessoas fantásticas que mexiam com powerlift, que era o Marcelo Del Lama Mendinho. e o Mendinho. Foi os caras que me acolheram também. E em paralelo com isso, tinha um amigo meu que também foi bodybuilder, se formou comigo lá na Unesp em Bauru, que ele, antes disso, ele já mexia com powerlift, ele começou a mexer com powerlift antes de mim, lá em Campinas, chama Davi Coimbra também, e através deles, eu inseri no powerlift e comecei a competir o powerlift. Na época era só o powerlift equipado, e daí eu participei de campeonato paulista, brasileiro, sul-americano, tive boas colocações, só que concomitantemente com isso foi quando eu comecei também o CrossFit. Né? E eu me vi, e como eu falei para vocês, eu estava conversando com vocês em off, o CrossFit não era tão popular e era muito escasso aqui no Brasil em busca de conhecimento. A gente precisava ir muito para fora, tanto é que eu fiz meu Level 1 lá na Argentina, porque não tinha aqui. Veio uma vez no Brasil, só em 2010, eu acho. Daí o cara que trouxe, que foi o Joel, falou, não me interessa trazer mais aqui para o Brasil, é muito trabalhoso e tal. Daí não tinha. Enquanto isso na América Latina, na América do Sul, principalmente, tinha bastante. Em Chile, Argentina, o CrossFit tinha mais corpo que aqui. Você fez na CrossFit Toluca, teu Level, né? Que é a mais antiga aí. Era a mais antiga lá. Não tinha tanta CrossFit na Argentina como tem agora, mas a população de CrossFit lá era maior que aqui. Caramba. Eu ia muito para lá e para Chile, né? No Chile também, ou para comprar produtos de CrossFit, porque não tinha nada aqui. E também para aprender um pouco. É sério, o tênis não tinha? Você buscava tudo no Chile ou você importava dos Estados Unidos e pagava... Qual que foi seu primeiro tênis de CrossFit? Você lembra? Nanum, 2011. Paguei nos Estados Unidos, paguei uma nota para ter ele. Você paga lá, pagava lá, era 100, 110 dólares quando lançava, você pagava 50 dólares para ser dos Estados Unidos, chegava aqui... Taxado 75%, 75%? Mas era bermuda, tênis, era tudo assim, pagava feliz da vida porque tava tendo o produto que eu queria lá. Era muito caro, muito caro. E aí fechou na Toluca e continuou aqui no Brasil. Daí eu parei com o powerlift para dar andamento com... Eu sou apaixonado no powerlift, tanto é que estou voltando agora, mas eu parei para buscar mais conhecimento. Eu falei, eu preciso aprender mais disso aqui. É muito pouco que eu aprendi só no Level 1, só no curso que a gente fez aqui com o Joel. Eu tenho que entender mais disso daqui, se eu quero oferecer isso. Daí a gente foi, daí fui também curso fora, o Du me acompanhou alguns cursos fora aqui do Brasil também, para a gente buscar mais ferramentas. Teve um camp da Invictus, acho que o Du... Eu não estava ainda, isso aí foi em Goiânia que vocês foram. Foi em Goiânia, com a galera de fora. E engraçado que todo mundo que eu falei que começou com a gente, desse CrossFit, iam também para os mesmos lugares. Então a gente ficou muito, essa que a gente chama de velha guarda, ficou muito forte porque eram os lugares que tinham para você buscar informação, então a gente se encontrava, ficava amigo, e até hoje a gente troca muita informação, assim, é muito legal. E daí eu tive que parar com o powerlift, preciso me dedicar. E como qualquer coisa que eu fiz antes disso, eu também falei, eu tenho que viver esse CrossFit na íntegra. Vou competir isso aqui, quero aprender mais, não quero aprender só da sala, quero aprender, como que esse treino aqui, o cara pode competir só com esse treino que está mostrando aqui. Eu falei, não, tem algo mais aqui que a gente precisa. Foi quando a gente daí começou a comprar planilha de fora, da Invictus, principalmente, que era muito forte na época. Na época era muito forte. Era melhor, então falei, se os caras melhoram, vamos lá, né? Fui fazer o camp com os caras, comprava planilha e dando cabeçada, erramos pra caramba. Naquela época, a gente também viu o Frone, que também era o melhor cara da época, individual, né? E você olhava lá, você procurar no YouTube, você vê até hoje. Ele põe na lousa dele, escrevia lá 3, 4 odds, fazia tudo aquele mesmo dia. A gente fazia coisa igual também. Se arrebentava. Se arrebentava. Fizemos cada treino. Assim, na época a Invictus era muito forte, né? Tinha o Gather Fish, a Lauren Fisher, que eram os irmãos, tinha o Sundancer na época que era novo, tinha o Josh Briggs. O Josh Briggs também, que era muito forte. Tinha uma galera que a galera não vai conhecer, o Aja Barto, que foi se você curso 2013, 2013, 14 estava lá.
Um cara enorme, com um levantamento de peso, você fala, não é possível, um cara desse tamanho levanta peso tão bem assim, velho. Impressionante. Lauren Fischer, os melhores atletas estavam lá. Se eu não me engano, tinha um cara com um nome árabe também, que era muito forte, também na época da Invictus, assim. Tinha uns caras muito bons, assim, sabe? E ainda Ben Smith ali, também tinha... Quem mais fazia parte daquilo? Cara, era tanta gente. Tipo, foi o comecinho da Catherine Davis Doria, da Sarah, da Brookens, também antes dela ser locutora também. Em 2014, quando eu fui assistir o game lá, na hora que eu entrei no estádio lá em Carson, primeira vez que eu vi foi a Anne descendo uma escada. Falei, puxa, é a Anne, velho. Impactado, assim, porque era ela, o Froning, Camille LeBlanc. Que a Camille LeBlanc também. Acho que talvez a galera de hoje não vai conhecer. Julie Foucher. Nossa, essa era novinha. Tá gastando aqui. Essa buscou lá no fundo do bolso. Entrega a idade. Essa. E assim, irmão, não. Como você viu tudo isso acontecendo, a parte de toda essa transição sua, o que você vê hoje sobre a profissionalização do atleta? Porque, pô, você passou por várias modalidades, né? Foi se ajustando ali em cada uma delas. E aí, pô, você passou por um esporte que é mais fácil de você se federar e conseguir uma bolsa atleta. E agora você vem para um CrossFit, que não tem uma federação, e aí a galera tá tentando viver de CrossFit. O que você consegue ver as dificuldades de você se tornar profissional num esporte que não tem nem federação e a galera tá se entregando aí para poder fazer a vida, fazer uma carreira? O que você falou, cara, no powerlifting é muito mais fácil, é um esporte federado, todos os continentes têm, é uma federação internacional, depois tem a Confederação Brasileira. Isso apesar de não ser um esporte olímpico, ele é reconhecido pelo Comitê de Esporte Nacional, então tem bolsa atleta, o governo ajuda, por tudo que a instituição internacional né? No CrossFit, como é uma marca, o CrossFit é uma marca, então não tem como federar ela. Teria que sair da marca, criar um esporte, talvez até com outro nome, não sei, e criar uma federação com regras e tal. Só que o CrossFit eu também acho que é meio complicado ter regras, porque até a natureza dele, os odds tem que ser surpresa, tem que ser constantemente variado, então não tem, até se você planejar ele é difícil isso daí, né? E eu acho que então, voltando à sua pergunta da profissionalização de um atleta no CrossFit, cara, eu acho que é mais difícil. O cara acho que não vai ter um apoio de um governo, de uma prefeitura, talvez uma prefeitura pequena, mas ele vai ganhar mais na parte de mídia se destacando em alguns campeonatos. Talvez nessa parte que talvez hoje gera uma grana, até no bodybuilder, mais a parte de mídia do que propriamente as campeonatos com premiações, talvez por ali ele pode ter um ganha-pão. Mas aí eu já não sei o quanto isso é duradouro, né? Quanto o cara vai depender. Vai virar um salário? Vai ser esporadicamente o cara vai receber disso? A gente vê pessoas, por exemplo, como o Anderon, que eu vi o menino crescer na CrossFit Bauru com os amigos meus lá. Hoje é CrossFit Hangar, né? Do Júnior. Do Júnior. Eu vi ele crescer junto com o Júnior, que ele era judoca. O Júnior também é dessa época do jiu-jitsu meu. O Júnior sempre foi judoca. E era aluno do Júnior, trouxe ele para o CrossFit para treinar, para melhorar o condicionamento de judô. E o moleque com 17 anos foi se destacando. Em 2014, a primeira competição dele foi o Regional do Chile em 2014, com 17 anos. Fantástico, menino. E é o que ele é hoje, que a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe. Só que você vê ele com toda essa bagagem, com uma baita experiência, ainda não consegue viver disso. Depende muito da família, de suportes. E olha que ele tem patrocínio da Reebok, da Red Bull, de algumas pessoas. Mas eu acho que é muito incerto ainda. Eu acho que apesar de ser muito glamouroso a galera tá ali no esporte do CrossFit, ainda não dá para viver disso, ainda não vira uma profissão. O CrossFit, olhando para o CrossFit, ele deu margem para as pessoas competir, pessoas que talvez nunca competiram na vida, nunca participaram de um esporte, a se competir. Talvez isso encanta muito a galera chegar, participar de competições, ganhar uma medalha, competições menores, que são competições pulverizadas por aí, né? Às vezes nem tão do grande porte, e a galera se sente inserida nesse meio, treina um pouquinho melhor, mas você vai ver, não é uma coisa sistematizada. E aí entra os problemas, né? A regra de competição é diferente,
atletas mal acostumados com regras, reclamando demais, porque não tem Um um padrão. padrão, né? Como tem, que a gente falou do powerlift, o cara tem um padrão, cara. Só, você vai agachar assim, você vai ter que usar um material assim. Se você não usar uma meia até o joelho no deadlift, você não pode, porque é uma regra. Você está desclassificado. Várias regras. Então, acho que isso bagunça um pouco o esporte e talvez aí falta pessoas apoiarem e colocarem dinheiro nisso daí. Daí vai depender mais da sua imagem, como eu falei na mídia. Bom, minha opinião, né? Não, Não, eu óbvio. concordo. E falando um pouquinho de treinamento, você, com esse seu histórico de vir do bodybuilder, vir do judô, você já tinha um nível de treinamento diferenciado da galera que só praticava, tinha começado no CrossFit. Você acha que isso te ajudou lá no início para programar os treinos? Me ajudou para programar e me ajudou para competir também. Eu acho que esse background, no começo aqui no Brasil, as pessoas que se destacaram no Brasil, competindo assim no começo ali, foi com o seu background esportivo que você tinha de outras modalidades. Hoje é difícil isso acontecer. Hoje a régua subiu, a galera tem que estar muito mais equalizada em todas as modalidades. Especializou mais. Porque eu já fui em competição, chegando lá, olhando para a argola, tentando fazer meu primeiro muscle-up no TCB lá, né? A Marília também, uma atleta aí que já foi campeã do TCB, ela chegou fazendo double under, um sim, um não, classificando para o TCB. Hoje isso já não cabe mais, né? Não tem nem como. Hoje não tem como, hoje tem que ser muito mais equalizado. Mas esse background meu me ajudou nesse momento, onde eu inseri a competição e fez o que eu procurasse uma aprendizagem maior e me ajudou na programação. Naquela época era muito engraçado. A galera tinha uma rixa de musculação com CrossFit. Se você estivesse fazendo lá uma rosca direta numa aula, eu falei, não, isso é musculação. Aqui não pode fazer isso. Aí fazendo a musculação. E hoje a gente vê essa musculação propriamente como um treino acessório e até como fortalecimento. Eu coloco no planejamento, principalmente dos atletas que competem comigo, como essa primeira fase que eu trabalho de força, apesar de hipertrofia ser uma adaptação fisiológica, eu coloco, vamos falar que ela seria uma capacidade, eu coloco ela, ó, essas primeiras semanas vão ser hipertrofia, para depois a gente entrar no treino de força pura. E o que eu quero com essa hipertrofia? Não que o cara fique forte, igual um bodybuilder, mas que mesmo com essa hipertrofia que há na célula muscular dele, acontece também no fortalecimento do tendão. Então, a melhora do tendão dele para suportar as cargas maiores da próxima fase. E eu coloco dentro da rotina de treino também da galera, do público lá na minha academia, alguns desses movimentos que a gente chama de acessório no CrossFit, para também esse fortalecimento, para prevenção de lesão. Então, o cara às vezes vai ter um arremado no lateral, um supino com halteres, dentro do treino para ter esse fortalecimento. Dentro de um planejamento. Mas então eu pego esse background que eu tive da musculação, consigo inserir um ou outro método ali. Entendo que nem todos os métodos da musculação cabem ali, por exemplo, o método de pré-exaustão até a falha, para o CrossFit não vale a pena. Né? Eu preciso trabalhar com repetições de reserva, é muito melhor, PSE, repetições de reserva, do que levar até falha, tanto para atleta quanto praticante de sala. Então, se você está visualizando isso, ou está muito em voga agora os Instagrams de bodybuilder, treina até falha, várias repetições, talvez não cabe para você que está nesse cenário. De recuperação? Causa muito estrago, dano celular, que gera uma dor muscular tardia que demora muito para reparar. Daí você leva isso para o tendão, que ele é menos irrigado, ele machuca tanto quanto a célula muscular que tem a mesma estrutura, e aí você pode depois vai levantar, fazer um snatch, um muscle up, que você demanda numa contração rápida, uma velocidade rápida, depois uma frenagem muito grande, tanto na recepção da barra ou na recepção do corpo na argola, você pode romper esse tendão ou levar uma lesão mais séria. Então não vale a pena levar esse estresse. E a gente vê que tem boas hipertrofias tanto no modelo sem levar até falha, como levando até falha. Então, eu tenho que ver o que cabe para o meu esporte e qual é mais interessante. Então, isso me deu essa maturidade de eu colocar esses exercícios, de saber como utilizar dentro do CrossFit e não negligenciar a musculação, como eu disse que anteriormente o pessoal falou, não, isso aqui não serve, isso é musculação, não se faz aqui no CrossFit. Tinha esse problema. Só que ali, por eu vivenciar isso, eu sempre coloquei um pouco, com esse entendimento que eu expliquei aqui agora. O que me encantou no CrossFit também foi meu background do powerlift. Puta, eu vi nesse esporte e falei, cara, tem um agachamento pesado, tem deadlift pesado, supino. Pô,
Cabe eu aqui. Isso aqui eu sei fazer, quero isso aqui. Agora, ginástica, as outras coisas, eu tenho que ir atrás disso aqui porque eu não sei nada. LPO, vamos atrás disso aqui, eu não sei nada. Mas me encantou muito. E esse universo de aprender também me encantou. Foi muito massa. Então, esse background aí desse esporte me trouxe para o CrossFit tanto interesse quanto também uma sabedoria de utilizar esses movimentos. O engraçado, assim, que quando eu entrei na CrossFit Ribeirão, isso aí em 2016, né? No final de 2015, começo de 2016, né? Logo que eu cheguei lá, eu fui comentar com o Armando, pô, eu queria fazer um curso de CrossFit e tal, ele me indicou o Level 1, eu fui atrás de fazer o Level 1, e aí eu fui pra Costa Mesa. Fiquei um tempo em Costa Mesa lá, que foi um lugar que ele foi treinar. E lá os caras faziam uma musculação e eles chamavam de treino acessório. E aí chamava Functional Bodybuilder, lembra? Uhum. E tinha um cara que vendia, que é um cara bem branco, ele tem um cabelinho curto. Ele tá, a imagem dele tá na minha cabeça, mas só que eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar até o final. E aí ele vendia um programa de treino acessório. Marcos Filho. Nossa, pronto. E era também um excelente competidor de CrossFit. Foi um ótimo atleta competidor. E aí ele criou um treino de acessório para fortalecimento de grupo muscular pequeno, para dar suporte nos levantamentos de peso, nas ginásticas principalmente. E eu cheguei de lá falando disso pro Armando. Falei, cara, lá os caras fazem isso. Lá o pessoal treina yoga. E aí no lugar... Não vende yoga dentro do box de CrossFit. Eles vendiam o room... chamavam de Room WOD ou Mobility WOD. Mobility, tinha muito Mobility. Mobility, e eram bases da yoga dentro do CrossFit. Eles só mudavam o nome e entregavam pra galera, pô, e fazia uma puta de diferença. E que hoje a gente faz ainda, a gente só não explica que é yoga, né? E é muito engraçado esse negócio do Marcos Filho, caso que eu tava falando pra vocês, da hipertrofia e prevenção de lesão, que é fortalecimento do tendão. Ele começou a buscar esse trabalho que ele chama de Functional Bodybuilder devido a algumas lesões que ele teve na carreira esportiva dele. Não, é lógico, a gente não pode atribuir só ao CrossFit, mas ele teve algumas lesões durante a carreira do CrossFit que ele teve que se afastar por um momento. Ele começou a fazer esse fortalecimento e criou, daí ele começou a vender com uma metodologia dele, né? Na verdade, ele começou com o pessoal da OPEX. É verdade, eu lembro que você me falava muito da OPEX também. Daí, de lá da OPEX, ele saiu com esse Functional Bodybuilder. Dessa empresa aí, que é uma das maiores empresas do mundo em treinamento funcional, né? Com James Fitzgerald, que foi o primeiro campeão do CrossFit Games, ele que tem essa fundação. Inclusive, eu concluí o curso deles também, um curso online de 1 ano. Muito legal, e ele ensina muito isso daí. Então, ele bate muito na tecla do trabalho one-on-one, né? Você de personal, de você pegar, deixar o treino bem individualizado para ele. Mas ele vai também para a sala também. Mas ele bate muito nessa tecla, ele foge um pouco do CrossFit, usa os movimentos do CrossFit, mas mais no treinamento personalizado com o seu cliente, assim. E aproveitando que você falou isso, qual que você vê a maior diferença de programar para atletas e para o público amador? Olha, a maior diferença é mais na aderência deles com programação. É verdade. É possível periodizar para a galera que vai 2 vezes por semana? Olha, é possível. No atleta, eu costumo falar que ele tem que fazer o que tem que fazer. Tá lá gostando ou não. Né? Tem que ter a programação. Eu até brinquei aqui que às vezes o pessoal segue para fazer o que gosta, mas foge da programação. Porque eu tenho que ter, para ter os princípios do treinamento ali. O CrossFit trouxe isso, muito a visão dos princípios do treinamento. Então, o princípio da adaptação, sobrecarga, progressão, tudo isso está inserido ali. Então, eu tenho que fazer isso acontecer dentro do meu planejamento. Então, treinar, talvez num planejamento de uma periodização em bloco, treinar força, treinar potência, treinar essas valências até chegar no específico do esporte, que é o CrossFit para nós. Já que ele é muito variado, eu tenho que treinar muita coisa. Então, eu tenho que passar por um sistema. Em determinados momentos, tem momento que o meu atleta não vai fazer nenhum WOD. Ele vai fazer um treino de força, um agachamento, vai fazer o LPO, lá, o treino de potência, usando basicamente o LPO, no nosso caso, e depois ele vai fazer um treino de capacidade aeróbia com movimento cíclico. Só que talvez ele vai só rodar e talvez nesse período da semana só correr. E nesse período ele vai ficar só com movimentos cíclicos. Período mais de base. E isso é chato para algumas pessoas. É lógico que eu estou exagerando, mas para algumas pessoas é chato isso. Eles querem fazer o WOD, querem levantar muito peso, que isso gera likes, né? E também mexe com o ego da galera. Agora na sala já não dá para ser assim.
Na sala, o planejamento, tem que haver um planejamento, eu acredito nisso, né? Isso tem que ter um direcionamento. Até o Level 1, eles falam sobre isso, de 3 para 1, né? Daí eles começam com treinos de um exercício só, depois couple com 2 exercícios, triplo de 3, e descansa no próximo dia, ou coloca um treino de 4 ou mais, que eles chamam de tipper, ou 4 ou mais exercícios. O match, como eles costumam chamar também. Isso. E eles têm uma maneira assim, então eles fazem 3 treinos fortes para um fraco, numa maneira crescente, né? 1, 2, 3, tipper, ou 1, 2, 3 mais fraco, depois 1, 2, 3 e por aí vai. E só que é um planejamento mais vago, mais linear e para longo prazo. Eu gosto muito de acumulação e intensificação. Então, no treino de acumulação, eu coloco lá volumes maiores, repetições maiores. Vamos dizer, vamos pegar um treino de força que fica mais elucidado, mais claro de entender. Então, eu coloco lá no agachamento séries maiores, alterno, tipo, vamos fazer 6 repetições de back squat, com 12 de back squat, combinam lá. Então, eu acumulo mais repetições com ele. Na outra semana, eu coloco um treino de intensificação. Vamos fazer agora a série de força. 3, 4 repetições com descansos maiores. Então, gosto muito de trabalhar dessa maneira. Então, uma semana de acumulação, intensificação e vou alternando assim. É a melhor maneira? Não, não é, porque eu teria que expor esse cara mais vezes ao mesmo modelo de treino para ele ter uma resposta melhor. Tipo, um mês nesse período. Eu pego só intensificação, então vou ficar 3, 4 semanas nessa intensificação. Só que dessa maneira eu tenho um resultado bom, mais a médio e longo prazo, mas eu consigo variar essas valências trabalhando sem ele. É lógico, como eu não tenho uma data específica para ele estar bem na performance, eu consigo fazer isso na sala. Eu não tenho uma data alvo competitiva, eu já tenho. Então eu tenho que já otimizar isso com blocos de treinamento mais próximos. Ou dividindo essas valências em blocos, né? Não alternando entre elas, como eu falei aqui. Então são algumas maneiras que dá para se fazer assim. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente vem debatendo, né? Eu e o Armando, de vez em quando eu tenho umas ideias assim, eu ligo pra ele, eu vou lá na academia dele, eu falo, tô aqui no posto, vem aqui que eu preciso conversar com você. Aí a gente vai falar de treino, vai falar de negócio, e aí as últimas semanas eu tenho falado muito disso com ele, né? Sobre algumas coisas de programação, principalmente programação comercial, para ser fácil pro cara que tá chegando, né? E o aluno conseguir aderir e poder ter uma boa experiência. Eu consegui ver muito bem nisso no CAP, né, que é o programa que a CrossFit entrega pra gente, desse 3 para 1. Que nem eu tô seguindo o CAP, e aí eu vi que eles já deram 2 estímulos e amanhã um treino de força. E só tá escrito assim, ó, são 4 séries de 5 push press. Acabou. Meu, se eu colocar só isso, a galera vai chiar. Então, assim, tô seguindo essa base, mas dando uma ajustada. No final eu coloco um treininho de endurance, um treininho mais tranquilo para a galera rodar, movimentar e transpirar. Para fazer o treino, além de ter um fundamento, ele ser também comercial. O que você acha dessa junção de fazer um treino que tenha realmente um objetivo? Né? Que nem você falou, não tem uma data-alvo. Né? O CrossFit não tem. Eu, de vez em quando, eu uso a data-alvo como open para poder fazer um evento dentro do box. Ou o próprio meu campeonato interno. Então, eu tenho 2 datas assim que eu vou trabalhando. Né? Que a gente consegue trabalhar 6 meses. O que você acha dessa parte assim, de você ajustar um treino com objetivo e do mesmo jeito ele ser um treino comercial, principalmente para o cara que está chegando, né? Eu entendo o que você está falando porque a gente tem discutido isso toda hora. Mas para trazer aqui na luz para todo mundo entender, vou pegar meu exemplo na parada. A gente comecei lá para vocês lá em 2013, foi quando a gente abriu o CrossFit, seguiu muito esse modelo de 3 para 1 da CrossFit, só que isso me incomodava um pouco, chegava dado momento, falava, como esse exemplo que o Dudu falou do treino de força, o que eu vou colocar algo mais aqui? Como que eu posso deixar isso aqui mais atrativo? Que de fato a galera chegava ali e não tinha aquela vontade, faltava naquele dia. Daí eu comecei, junto com as programações de competições, a ver o treino de outras maneiras. Falei, poxa, isso cabe aqui, consigo entender mais, ou aproveito mais a aula para ensinar um determinado movimento. E não, esse movimento eu não preciso ficar parando toda hora, eu posso deixar esse ensinamento mais dinâmico, e então isso, a pessoa sente que ela está treinando. E eu tenho visto que daí eu cresci dessa maneira e concomitantemente meus alunos foram crescendo, a capacidade, vamos dizer, essa capacidade física deles foram crescendo e eu me vi numa situação de colocar treinos mais difíceis para eles.
Só que o que acontece hoje choca? Ao mesmo tempo, pessoas foram saindo, pessoas foram ficando e pessoas foram entrando. E essa pessoa se depara com um treino, às vezes, muito difícil. Isso é foda. É o mais difícil. Né? E já tem o estigma, fala, o CrossFit não é pra mim. O pessoal fala, já ouvi muito isso, eu vou ali treinar musculação para depois voltar aqui, tá? Eu gosto muito, eu gostei, achei legal, mas eu vou... Não, você não precisa ganhar condicionamento lá para treinar aqui. Dá para você ganhar aqui. Ouvi muito isso. Não sei se vocês ouvem isso ainda, mas lá atrás eu ouvi muito. E a galera... E o meu treino foi ficando muito denso, muito forte para essa galera que estava chegando. E eu vi um choque nisso. Daí eu precisei ter mais material humano, então talvez isso não fique tão comercial, porque eu estava gastando mais dinheiro da minha empresa em contratar mais pessoas para atender esse público. E quando eu me vi treinando os treinos diferentes dentro da mesma aula. E hoje eu entendo um pouco disso, daí de trazer um pouco mais do simples, do básico, e começar a fazer esse treino básico ser tão forte para a pessoa que está mais tempo lá, e quanto para a pessoa que está chegando agora aqui. Só que eu ainda estou numa grande briga comigo, discutindo muito com o Du aqui também, de como fazer esse treino não ficar muito simplista. O termo simplista parece que é medíocre, mas não é medíocre. É um treino mais fácil do que eu tenho. Não sei se eu estou deixando bem claro. Assim. Menos desafiador. Menos desafiador, do que eu tenho lá, menos denso, mas que eu consiga atingir, extrair do pessoal que já está lá mais tempo, do cara que está lá mais tempo, um bom resultado, um bom estresse metabólico dele, que ele consiga melhorar e também consiga recuperar ou absorver essa pessoa que está chegando ali com um treino tão bom quanto, com as suas devidas adaptações, mas que ele vivencie e aquilo não o assuste. Então hoje eu estou nessa transição de absorver isso daí. Então esse foi o meu exemplo, de deixar, devido ao meu tempo, eu fui crescendo a densidade dos meus workouts e agora eu estou tentando inserir essa galera nova. Tanto que hoje eu divido algumas aulas, né? Tem uma aula que a gente chama de iniciante e aula que se chama avançado. Ah, é? Estou passando por isso. Mas se for ver, isso não é comercial por uma CrossFit, né? Eu estou gastando dentro de uma aula com muito material humano, 2 professores, estagiários, talvez. E a ideia do CrossFit, já ouvi falar de muita gente falando, a ideia do CrossFit não é dividir, é você absorver essa galera que faça na mesma aula para um cara mais fraco, para um cara mais forte. E eu me vi nesse papel, agora estou nessa briga, nesse termo de começar a ajustar isso daí. Hoje eu vejo que, assim, né, que nem a gente fala treino comercial, eu acabei chegando numa conclusão que é o treino legal. O treino comercial é o treino legal, que a galera gosta só, que a galera gosta de fazer. Entendeu? É um snatch, às vezes um snatch mais leve, às vezes é fazer, sei lá, um toast to bar. Mas eu sempre vi também com um problema que, por exemplo, você coloca lá numa aula bar muscle up, handstand push-up e um outro movimento. Aquele aluno iniciante que chega, ele não consegue fazer nenhum dos movimentos propostos. E aí o odd, que era para ser um odd desafiador, passa para ser outro odd totalmente diferente do que era proposto. E às vezes chega na aula, tem 8 pessoas avançadas e um iniciante. Só o iniciante tem que fazer o treino diferente. É difícil isso também, né? É difícil e assim, eu posso ver que nem... Eu vejo que a mágica do CrossFit vem de você fazer essa adaptação, porque você vai adaptar. Se o cara não faz bar muscle up, você vai adaptar para ele um educativo. Esse educativo tem que ser desafiador. Para o cara poder falar, putz, eu tô passando por esse desafio aqui para poder chegar ali e fazer um bar muscle up. Eu acredito que você deve enxergar dessa mesma maneira. Sim, eu enxergo. Tem que ser dessa maneira. Eu vou até citar umas passagens minhas durante esse período. Antigamente, era só eu e o meu sócio que dava aula e a gente se deparava em algumas situações assim, beleza, a gente quer entregar um movimento melhor. Estamos fazendo skill de vários movimentos, agora vamos evoluir isso, vamos para o handstand push-up, vamos para um ring muscle up. E quando a gente ia para essas aulas, passava as técnicas, o que acontecia? As pessoas que já estavam mais evoluídas ou já tinham uma predisposição melhor, só que são um número menor do seu corpo, faziam. Na hora que eu olhava para a sala, eu passava meia hora ensinando aquele skill, 5, 6 pessoas fazendo, outro pessoal sentado, fazia o exercício lá, mesmo adaptando de uma maneira mais simples, fazia a parte dele, mas não conseguia progredir mais, achava chato e ficava parado. Daí eu, na dinâmica da aula, aquela aula pegando fogo, e olhava metade da sala, parava, puxa, não tá legal isso aqui, como que eu vou fazer? Hoje eu entendo melhor, até consigo dividir isso em tarefas,
é claro que eu tenho um material humano lá não digo de professores, mas de clientes que já tem backgrounds diferentes, já tem evolução diferentes, então eu posso chegar a dividir em turmas, falar, ó, você que já é mais avançado, vamos trabalhar a sua capacidade, vamos dar volume para você já faz o movimento. Ó, você já entende o movimento, vamos pegar um bar muscle up. Você vai fazer jump bar muscle up, enquanto o outro não sabe nem segurar na barra, suspensão. Eu consigo já dividir essa aula em 3 turmas e deixar mais dinâmico. O que daí já entra no que o Du falou de escalonar essas atividades e deixar que o cara trabalhe por aqueles 10, 15 minutos sem parar, o que não acontecia antes. Que eu olhava, tinha 3, 4 pessoas fazendo, trabalhando ali a meia hora que eu estava naquele skill, enquanto meia hora a galera ficou parada, sendo que o cara está buscando 1 hora de aula ali para ele e eu não estou entregando aquilo, né? Então hoje eu consigo dividir dessa maneira. Mas voltando no que o Du falou, a maneira mais simples eu acredito que seja esse modelo de você escalonado, tornando mais atrativo. E explicando. Quando você consegue explicar e o aluno entende por que ele está naquele processo, por que ele vai ficar naquele momento, naquele processo, ele entende que tem um processo para ele percorrer e chegar no movimento. E por que ele está fazendo aquilo lá? Porque é muito fácil, a galera se encanta lá com a galera pendurando na barra, fazendo um keeping, balançando, e por que ele não vai fazer? Eu tenho que explicar, não, você tem que fortalecer, ganhar força primeiro, então a gente vai tentar fazer pendurar na barra, fazer strict pull-up, aumentar a sua força para que aí sim você tenha a capacidade de fazer isso. Fala, não, já posso balançar, daí a gente vai errando nas diretrizes básicas do treinamento, assim. Só para tentar agradar o que o cara quer. E aí, o cara só vai ficar lá pendurando, balançando, não vai agregar nada na aula dele. Isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? De como deixar o aluno engajado e motivado, porque acho que isso é o maior gargalo de todo mundo que tem um box, né? Porque é isso que você falou, a galera vai evoluindo e é difícil você agradar a parcela que está muito avançada e a galera que está chegando, né? Então a gente vê hoje o campeonato, uma das formas de manter a galera engajada. E você acabou de fazer um campeonato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi esse campeonato. O que você acha que esse campeonato traz para o boxe? O campeonato para o boxe como eu trabalhei em academias antes, eu vejo o campeonato como eu via os eventos da academia. As academias eram muito preocupadas em fazer eventos, né? Seja corrida, seja qualquer tipo ou estar inserido no evento. E por que eles estavam inseridos no evento? Porque eles conseguiam ter uma retenção quando essa galera vinha inserido num grupo ou estava com uma proposta ali para fazer. Então, eu enxergo o campeonato, algumas variáveis que a gente pode fazer dentro do bloco, como um evento. E daí o CrossFit, com essas variações de campeonatos, de categorias, proporcionou várias pessoas, como eu já falei aqui, que talvez nem pensavam em competir, em estar ali inseridos, se desafiando, fazendo uma proposta. Por mais que talvez a gente que tem um condicionamento melhor acha muito simples, mas para ela se pôr na prova ali e aquilo está sendo desafiador para ela. Então isso traz uma alegria, uma satisfação dela estar inserida naquele grupo, né? Mesmo que ela não faça o bar muscle up, ela faz uma categoria scale com as adaptações. Então eu vi que com essa percepção e com esse produto que já veio com o CrossFit, essas competições que veio junto com o CrossFit, casa muito bem com o meu negócio. Então eu consigo levar essa galera para aquilo. E antes eu usava só o Open. E o Open, eu fazia questão da galera participar do Open, para que eu falava assim, até com o meu sócio, ou com os amigos, depois que a pessoa passa pelo Open, ela dá mais valor a aprender os skills. Porque o cara chegou lá no Open, ou num campeonato desse, como a gente tem em questão, depois que ele passou por esse campeonato, ele tomou no rap. Ele não fez aquele wall ball que ele faz na sala de qualquer jeito, não quebrando a paralelo, não acertando o alvo. Ele fez o burp de determinada maneira, tomou no rap. Ele viu que tem uma regra. Daí eles voltam e falam, mas eu quero aprender desse jeito. Eu quero fazer isso, eu quero fazer o pull-up assim. O cara tá fazendo aquele pull-up que não tá passando o queixo, tomou várias no rap lá, não conseguiu. Daí o cara voltava muito mais... com vontade de aprender do que propriamente desmotivado porque não conseguiu fazer. Né? E às vezes na aula, às vezes na ânsia, assim, a gente acaba deixando, não fica exigindo muito dele. Fala, tá legal, mantém assim. E às vezes você poderia estar forçando um pouco mais e entregando um produto maior. Então eu olho o campeonato, seja o Open, seja esse campeonato, como um evento para a academia, para agregar aluno, e também a possibilidade de engajar ele no interesse em melhorar as suas capacidades, melhorar a sua performance, que muda a cabeça da pessoa.
que eu não vejo em outros lugares, né? Que eu não vejo em outros lugares. Por esses tempos aí, eu tive uma lesão na cervical, que eu tive uma compressão na cervical que eu perdi a força de empurrar. Daí eu não conseguia fazer snatch, colocava o braço para cima, o braço ficava mole para segurar a barra, não conseguia fazer 3 flexões. Parestesia, né? Daí que eu fiz? Vou na musculação, fazer uma musculação para não perder tônus muscular, enquanto isso fazia fisioterapia. Daí eu fui para algumas academias, sala de musculação normal, como fazia antigamente. Que eu vi lá que a galera não tem um propósito, não tem um engajamento, não tem muito isolados, assim, e o que no CrossFit a gente tem. Então a galera tá num treino, que hoje está muito em voga também na internet, treino fofo. Você vê a galera sem aquela gana no olho, isso me incomodou, sabe? Não que esteja errado, tem até seus benefícios, mas você não vê aquela galera querendo melhorar, fazer diferente, tá ali treinando realmente, focada no treino. E quando a gente faz o CrossFit, voltando na questão, eu vejo que o cara tem essa vontade lá no CrossFit por causa do grupo, e depois que sai do campeonato, o cara continua lá. Então, com isso, eu fidelizo o cara lá dentro, né? Então, é uma maneira que o cara sai agradado, feliz, e eu tenho talvez 2 eventos no ano só. Não tenho que ficar chafurdando de eventos, como lá na academia a gente era cobrado como professor, o que a gente vai fazer para daí fazer diversas coisas e às vezes aquilo lá estava enxugando o gelo. E aqui eu vejo uma grande oportunidade assim, do CrossFit fazer isso. E essa gana que traz também a competição. O Open na CrossFit Ribeirão sempre uma festa, né? Bom, quando eu tava lá em 2016, 2017, né? Cara, teve um Open que eu fiz fantasiado, velho, de tigre. Tem a foto aí, juro pra vocês, velho. Não, acha isso aí, pelo amor de Deus. Eu tenho, depois a gente vai fazer um corte aqui. O mais legal de tudo, galera, o Open, na época, a gente fazia face to face. Lembra? E assim, eu fiz um face to face com o Kaká e virava o evento. Eu fiz com o Kaká, aí teve o Frugeri fez junto com o Evandro, eles vestidos de outro personagem. O Evandro, acho que de Batman, né? Que o Evandro tem essa tara pelo Batman. Aí, foto de vocês até na argola, tudo fantasiado. A gente tem uma que tá. Vixe, eu tenho uma que o Matheus Frugeri tá vestido com roupa de kart, né? Eu acho que do Ayrton Senna ele tava. Podia fazer isso esse ano, hein? Nossa, face cara, no calor de Ribeirão Preto, irmão. Você vai ver a foto, você vai entender. Meu, você não tem. E eu tenho ele até hoje. Eu tenho fantasia de tigre até hoje. Sério, tá em casa. E assim, cara, e era o evento, velho. Era o evento e depois ali a galera ficava. A gente fazia o Friday Night Lights, né? Que a gente fazia toda sexta-feira. E aí, na última semana do Open, porque antes o Open era 5 semanas. Na última semana do Open, casava com o Carnaval. Fevereiro. E aí, o que era o mais legal? Que a galera acabava de fazer o Open em festa, e que nem o Kaká, né? Pagode, cerveja e CrossFit. E aquilo ali era um negócio que acumulava, né? A galera ali vibrava demais ali em estar ali fazer o Open. O Open sempre foi um puta de um evento que a CrossFit fornece aí pra galera, né? Foi massa. A gente usava mesmo esse produto que a CrossFit fala. A gente fala isso. A CrossFit já nos dá isso. Vamos aproveitar isso daí. A gente às vezes pode ficar reclamando e fazer a galera ficar engajada no Open. Essa época eu confesso para vocês que a gente tinha uma adesão maior, né? Hoje a gente fica mais frustrado que a galera não tem esse espírito assim, mas a gente ainda todo ano estamos lá persistindo, buscando para que faça. Acredito que o Du faz também lá na Fellow também, que a galera participa do Open. E como eu disse aqui, que esses campeonatinhos, essa vivência lá, que vai fazer a galera ter adesão, ficar lá e vai ficar no seu negócio. Eu acho que talvez, não só isso, né, como a comunidade do CrossFit propriamente na academia, mostra que o nosso turnover de alunos é muito menor que de academia. A gente tem mais retenção que de academia. Isso é verdade. Talvez por essa comunidade, por todos esses detalhes que a gente está falando aqui agora. E de fazer esse exemplo, a gente conseguir deixar nessa pegada de Open... volta é muito legal. Eu vou te falar que para mim eu acho que sempre foi uma experiência incrível fazer o Open, porque ele serve para ver como você tá. Que nem se um Open você não conseguia fazer um exercício, no outro Open você vai ver o quanto você evoluiu. Isso para mim é legal demais ver essa evolução. Eu sempre falo isso pra galera, né? E anotar os resultados do Open, participar, jogar no aplicativo, né? E a segunda coisa é fazer
essa comunidade ficar mais forte, fazer a galera realmente querer estar ali, torcer pelo amigo. Eu acredito que o CrossFit, né, há uns 4 anos atrás, era muito forte, por isso que eu acho que a galera da academia ficava puto com a galera do CrossFit, porque é o seguinte, eles eram muito unidos. Que nem você foi pra academia, você viu a galera muito dispersa. Nossa, demais. 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 Que academia que fone, que academia que você vai e vê 10 caras fazendo o mesmo treino de bíceps e ombro. Não vê, cara. Até comentei com outro cara, eu falei, ó, hoje tem essas academias low costs aí. Fala, não, esse lugar não vai fazer nenhum bodybuilder. Tanto é que se vocês repararem aí, o lugar de bodybuilder, eles treinam junto, com parceiro. Tem as academias aí que estão surgindo aí, né? Tipo Ironberg, dentre outras, que são uma cultura mais de bodybuilder, que você vai chegar lá e vai ver os caras treinando em 2, 3 pessoas e treinando mesmo. Porque nas outras que estão mais comercial aí, é tudo galerinha com seu fone, ninguém dá ouvido pra ninguém, não reveza um aparelho, treina fofo, não vai pra lugar nenhum. Mas eu sinto que depois da pandemia afastou muito também, né? Eu acho que antes da pandemia esse lance era mais forte. Sabe uma coisa que eu achei que ia pegar? As academias dentro de casa. Porque assim, lá nos Estados Unidos as garage training é muito forte. Muito forte. Eu falei, cara, isso eu acho que vai colar no Brasil agora. Porque a galera começou a comprar equipamento, colocar dentro de casa, não sei o quê. Eu falei, nossa, se pegar... Nossa, para um box de CrossFit, molhou, mas só que não pegou, cara. Eu acho que fosse pegar. Pegaria se não tivesse a pandemia. Acho que a pandemia deixou a gente tão assustado, minha opinião também, tá? A gente deixou tão assustado de ficar em casa, ficar preso, que eu vi que na hora que liberou para sair, a galera buscou coisas fora de casa para fazer. Não aguentava mais. O que teve de aquisição de aparelho para fazer em casa foi enorme na pandemia. A gente conhece inúmeras pessoas. Mas depois que terminou, não é só academia. A academia, sim, foi provado que é muito importante fazer exercício, que salvou muita gente. Mas viagem, festa, bares, ficou muito lotado. A galera não quer mais ficar reclusa, quer estar inserida num grupo, quer estar inserida num lugar, quer estar se divertindo com uma galera. Acho que isso afetou muito. Acredito que por isso essas garagens de treino, esses treinos assim, não pegou tanto. Talvez se não tivesse, poderia ter pegado mais. O cara treinar com seus amigos, seus parceiros, 2, 3 pessoas. Acho que até rolaria mais. A gente teve com o Rodrigo aqui, o Rodrigo vende equipamento, né? O Rodrigo falou que na época da pandemia teve gente que montou box de 70 mil reais, home box. Que o cara investiu 70, 80... investiu uma puta de uma grana pra poder montar um quadrado ali, pra ele poder treinar, pra ele poder se movimentar. Outra coisa que vendeu muito na pandemia foi bicicleta, né? Nossa, caralho! Cadê as bicicletas? Tudo guardado. Tudo guardado. Agora é uma boa época pra comprar bicicleta. Pode entrar no LX, o que deve ter de bicicleta vendendo. Nossa, bicicleta foi uma febre. Nossa, cara. E, pô, hoje, nos dias de hoje, Armandão, o que você acha que... Para que direção que vai o CrossFit? Como que você enxerga o CrossFit daqui a um tempo? A gente sabe que, por mais que as coisas não estejam numa ascensão igual estava em 2015, 2016, acho que 2017 foi o ápice do CrossFit. Assim, que 2018 o Open, que teve mais inscritos. Nossa, foi bravíssimo. Assim. Daqui para frente, assim, qual que é a tua visão em relação a empreender na área do CrossFit, né? E pelo esporte em si? O que você acha? Olha... Eu acho que a gente vivenciou mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente olhar para os Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa no Brasil uma década atrás. Em 2000, 99, 2000, começando lá, ele passou pelo boom lá em 2005 para 2007, até com o surgimento do CrossFit Games. O CrossFit Games foi onde deu muita luz para o CrossFit, foi onde divulgou muito o CrossFit, com os atletas lá fazendo o que estavam fazendo. É lógico, né? A gente, salvo a condição do atleta daquela época, o atleta hoje. Mas para nós já era sobre-humano aquilo. Isso trouxe muito em luz, então eu acredito que ele veio de 2007 a 2010, 11, um grande boom, e depois deu uma esfriada e se manteve. Aqui a gente passou também de 2011, 2012, começou a surgir, a gente saiu lá de 2010, vamos falar assim, de 8, 9 academias no Brasil, para... Hoje já ser o segundo país da América Latina, do mundo com mais CrossFit, sendo que era o último da América Latina, se tornou o segundo maior do mundo, né, em 2017, 2018. O brasileiro mostra que ele tem paixão nas coisas mesmo, né, velho? Isso tem mesmo. E nesse momento, eu falo até no momento que a gente abriu,
quando eu abri lá atrás, eu até demorei para abrir, fiz o meu Level 1 em 2012, em março de 2012. Tem uma galera comigo, tava o Júnior lá. Lá na Argentina tinha 60% era brasileiro. Encontrei uma galera do Brasil lá. Encontrei o Júnior, tava lá, o Xpita, que é o sócio dele. E falei, cara, que vocês estão mexendo no CrossFit também? Não sabe? Daí, amigos meus de infância, encontrei lá, não sabia. Daí foi um boom no Brasil. Eles montaram antes de mim. E eu, será que esse negócio vai pegar aqui em Ribeirão? Dito e feito, pegou. Né? E por si só, o CrossFit... Poxa, a gente abriu o CrossFit aqui, mesmo sem ninguém conhecer o CrossFit. No primeiro mês, como negócio, já se pagou. A gente foi para a segunda unidade também, abrimos, se pagou. E foi muito fácil. Então, eu digo que teve um boom e as academias foram pipocando de CrossFit até 2018. Depois veio a pandemia, né? A gente sabe que deu uma esfriada. Mas o mercado também esfriou. Hoje a gente percebeu que uma academia de CrossFit não é tudo aquilo que se imaginava de uma empresa assim. Então, é uma empresa como qualquer outra. Você vai ter que trabalhar muito para gerar o seu retorno, né? Não vai você ter um box. É fácil comparado talvez com uma outra academia pelo investimento. Ela não é tão pesado. Ainda mais agora com essas academias aí que tá na moda. Academias que estão gastando 6, 7 milhões aí. Antigamente a academia se formasse com 1 milhão. Já tinha uma boa academia. Era uma wellness da vida, agora, né? Uma wellness, uma companhia atlética. Quando surgiu aqui foi mais ou menos em torno disso que gastaram, 1 milhão e pouco. Agora não, agora as academias estão subindo a régua. A Ironberg foi 40 milhões essa nova. Então estão subindo muito essa régua aí. E para nós o custo para abrir um CrossFit é muito baixo. Então foi muito fácil, deu um boom, só que agora está esfriando, porque o negócio também, não sei se for erro de administração, ou se não é o que o cara esperou de lucro e foram fechando muita gente. Eu falo que ficou a galera que é apaixonada mesmo, que gosta do esporte, que gosta da modalidade, que ficou mesmo e está persistindo aí. Então, o mercado deu uma esfriada. Na parte de mercado, assim, então acho que vai dar uma filtrada e isso vai ser bom, que vai ficar muita gente boa. Eu acredito que quando esse boom apareceu muita gente entusiasmada, talvez não tão bom capacitado, teve problemas aí que a gente sofre, falar de CrossFit de lesão e outra coisa, pode até acontecer por pessoas incapacitadas dando aula, na ânsia de entregar um bom produto, mas sem conhecimento, acabou tendo esse problema. E agora ficando uma galera que é mais instruída, com mais capacidade, entrega um produto melhor, com menos lesão e denigre essa imagem, porque isso tudo já mostra que o CrossFit machuca menos que qualquer outro esporte. Por que isso não está acontecendo? Talvez por conta disso. Então, acredito que agora isso vai ficar melhor para nós. Porém, vai ser um negócio como qualquer outro que a gente vai ter que lutar para ficar. Em termos de esporte, para onde é que vai? Eu não sei se vai ser muito mais que isso do que a gente já tem aqui, né? Com o nosso grande foco no games. O que mudou para nós, eu posso falar. Acredito que no âmbito mundial não vai ser mais que o games, mais do que já é nos Estados Unidos, com grandes competições e atletas melhorando para aquilo. Melhorou de atletas, eles ter uma noção que ele tem que estar mais equalizado em todos os fatores, em todas as valências, para estar inserido naquele campeonato e se dar bem. E para nós no Brasil, o que melhorou muito foi a gente estar inserido nesse cenário mundial, porque antes era muito difícil a gente estar lá. E os nossos atletas foram melhorando, conquistando espaço, hoje a gente tem mais números de vagas para estar lá, e os nossos atletas têm se destacado muito em relação aos atletas da América do Sul. Uhum. Então, para nós aqui melhorou muito. Então, devido ao grande interesse da galera em melhorar todas essas valências que eu falei anteriormente, em busca de melhores treinamentos. Em contrapartida, abriu nichos de negócio como planilhas online, planilhas diferentes, que trouxe esses nichos de negócio aí para nós, como profissionais, ganharem até uma renda extra, né? Só que também traz outros problemas. Os planilheiros dentro do box, mas isso é outro assunto. Não, e eu vejo que o brasileiro, mais do que praticar, ele gosta de torcer, né? Eu vejo agora com o Ramon no fisiculturismo o boom que deu, né? Então eu acho que a gente precisa de atletas para serem heróis. E imagina se a gente tiver um atleta brasileiro brigando para ganhar o Games. Eu acho que vai dar um boom no esporte também. Não, acredito que sim. Que nem o Malheiros lá me trouxe bastante expectativa, apesar de ele não ter ido esse ano. Uhum. Eu ainda acredito que esse moleque seja um dos melhores representantes nossos lá, que vai trazer bastante conquista ainda.
E como pode surgir outras pessoas também, né? Quando estiver lá, igual que o brasileiro, posso até depois ser taxado, que eu não vou falar aqui agora. A brasileira é difícil, cara. O cara gosta de torcer para quem tá ganhando, né? Não gosta de torcer pro cara lá Que tá ralando. Que vai até o final, que no momento ele não tá conseguindo grande colocação, mas vai ser fiel a ele. O cara tá ganhando, que nem o Malheiros. Por exemplo, o Malheiros. Foi lá no ano, ficou baita colocação, a 7º, 8º, não lembro quando foi. Né? 7º. Pô, isso é fantástico. A gente, antigamente, nessa época eu tava falando 2014, 2013, se você fosse lá para brigar entre último e penúltimo, você tá maravilhoso. A gente falava, você não sabe quanto tão bom é para você ser o último lá. De né? fato. E ainda é assim, então você chegar lá já tem que tirar o chapéu, né? E, só que o cara ficou lá em 7º lugar. E daí todo mundo, Malheiros, só se falava dele, todo mundo virou entendedor de CrossFit. Não, Malheiros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Virou coach do cara. Daí o cara não classificou esse ano. Já não serve mais nada, acabou a carreira do moleque. Não, pera aí, né? Você torce ou você não torce pro cara, né? Não é só porque o cara tá ganhando que você tá lá. Então eu vejo isso é minha crítica com os torcedores brasileiros. Vamos apoiar mais a galera, vamos apoiar mais o Malheiros, vamos apoiar mais o Anderon, vamos apoiar mais essa galera que tem chance de chegar lá e fazer um bom trabalho e abrir porta pra galera que vai começar antes. Porque o que vai fazer diferença, eu acho, para os atletas se destacarem lá, é começar cedo. Pegar essa galera cedo, como qualquer outro esporte, fazer a categoria de base, né? Vamos dizer assim, como se fosse futebol, uma categoria de base, evoluindo, sem o problema que eu vejo ainda nessa galera, que às vezes aparece um moleque muito bom e o cara quer que esse moleque já ganhe título, já se destaca, já apareça por ali, talvez o Instagram também fomenta um pouco isso, que o cara começa a se destacar, começa a aparecer lá, todo mundo começa a falar que o cara é bom, e esse cara queima cartucho. O cara é muito bom, participa de muita competição, tá com um treino muito forte que não cabe para a idade dele, ou lesiona, ou o cara treina até muito bem até os 18 anos, depois já não consegue desempenhar mais. Então treina mais com calma com ele, leva ele mais longe, quando chegar aos 20, 19, 20 anos, esse cara vai estar no auge da carreira dele, talvez vai despontar mais. O Malheiros foi mais ou menos por esse caminho, ele começou aos 15, 16 anos, e aos 20 e poucos ele começou a se despontar. Ele teve a paciência de crescer. Ele pegou um treinador, ficou com ele bastante tempo e evoluiu gradativamente. Eu acho que essa é a diferença. Talvez essa galera que a gente deve torcer para eles, chegar lá, conseguir bastante notoriedade e com isso chamar pessoas a entrar no CrossFit cada vez mais jovem e com isso chegar talvez tirar um ou outro ali que vai se destacar e quem sabe até ganhar o CrossFit Games. Né? Pegar os teams, né? Pegar os teams e lapidar. Já tô até usando a camisa daqui. Esse aí é monstro, hein? Aqui, Iguinho é um monstro aí. Fez uma boa temporada esse ano. Amandão, queria te agradecer por você ter vindo. Você deu uma aula pra gente. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas. Eu também, brincar. Sem sombra de dúvida, eu queria já te deixar o convite pra gente vir num próximo e falar de treinamento. Porque quem consegue absorver um pouquinho de treinamento com você, eu acredito que, desenrola muito. A gente tem um tema mesmo, falar de treinamento é uma coisa do que eu gosto também, principalmente treinamento para sala, para muita gente aí que vê a gente e assiste, faz programação de sala, às vezes tem alguma dificuldade, outra, a gente trazer algumas perguntas já pré-prontas, a gente pode até abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para poder fazer, saber, né? De saber de treinamento e você poder compartilhar com a gente, porque eu acredito que tem muita aí, velho. Tem muita coisa aí que você sabe que você pode compartilhar. Eu ficaria muito feliz. Tô muito feliz por você ter vindo. Muito obrigado mais uma vez. É isso, velho. E eu te espero numa próxima. Quer deixar um recado para hoje? Bom, galera, esse foi o 8º episódio. Estamos chegando em 10, né? 10 e acaba a primeira temporada. É verdade. Galera, muito obrigado. Queria agradecer o apoio de vocês. Nossas redes até que estão indo muito bem, né? Mais do que a gente espera. Então, queria agradecer vocês pelo apoio. E semana que vem tem mais o nosso 9º episódio. Então, curte aí, se inscreve no nosso canal, compartilha aí para seus amigos e até semana que vem. Valeu.